Em muitos aspectos muito reais, a nossa civilização atual pode ser uma das mais egocêntricas da história da humanidade. Praticamente todos os aspectos da vida estão a ser invadidos pela ideia de que somos o centro do universo. E o que é mais importante é a sua opinião, os seus desejos, os seus interesses e a sua realização. No entanto, essa abordagem está a criar pouco mais do que ansiedade, depressão e, ironicamente, vidas muito insatisfeitas. Felizmente, Jesus Cristo confronta o espírito desta época com uma abordagem que destrói esse pensamento e o substitui por uma verdade que é muito mais profunda. Uma verdade ancorada no próprio objetivo da vida humana. De certa forma, a nossa sociedade é única na história da humanidade. Nunca, em massa, tivemos tanto dos nossos mundos individuais personalizados para atender a todos os nossos caprichos e peculiaridades de personalidade. Nem tivemos máquinas frias, calculistas e incansáveis e sistemas econômicos orientados para o lucro, dedicados a manter as coisas assim e a levar o nosso interesse e foco pessoais e a nossa auto-orientação. Consideremos as redes sociais. Os gregos antigos costumavam contar a história mítica de Narciso, que se apaixonou pelo seu próprio reflexo na água, concentrando-se tanto em si próprio que começou a negligenciar tudo o resto. Bem, estamos a criar essa tragédia mítica no mundo real, a nível civilizacional, com os nossos feeds das redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok e outros. Concebemos software e algoritmos de um poder quase inimaginável que continuam a aprender sobre nós e a alimentar-nos exatamente com o que nós próprios queremos deles. Agora, podemos protestar. Odeio os meus feeds das redes sociais. Não quero isso. E, no entanto, eles sabem melhor. Por quê? Porque continuamos a percorrer o ecrã. Continuamos a verificar as nossas notificações. As nossas bocas dizem não, mas os nossos polegares dizem sim. E a lição mais subtil das redes sociais não nos passa despercebida. Por exemplo, há uma razão para se chamar YouTube. A parede de vídeos que nos oferece sempre que vamos à sua página inicial comunica uma ideia importante. Só devemos ver o conteúdo que queremos ver e ouvir as mensagens que queremos ouvir. Com as redes sociais, os serviços de streaming, os podcasts, começamos a ser aprisionados por paredes criadas por nós próprios até vivermos numa câmara de eco que pouco mais faz do que amplificar as nossas próprias emoções, solidificar conclusões que já tiramos e reforçar crenças que já temos, sejam elas certas ou erradas. Se quisermos comer, bem, já não há necessidade de trabalhar com outros para preparar uma refeição. Podemos encomendar o que quisermos e há um serviço pronto a entregá-lo à nossa porta, mesmo que seja apenas uma chávena de café. De facto, podemos muitas vezes pagar com o telemóvel e quase evitar completamente a interação com outra pessoa. De fato, a nossa cultura está a corromper com o egoísmo, mesmo a mais íntima das interações. As aplicações de encontros ajudam as pessoas a evitar o constrangimento de conhecer realmente alguém antes de passar o dedo para a direita ou para a esquerda. A pornografia está mais desenfreada do que nunca, normalizando e reforçando a ideia de que o sexo é sobre gratificação individual e satisfação pessoal. Que o sexo tem a ver com o que se obtém para si próprio e não com um meio de cuidar de outra pessoa com quem se está totalmente comprometido. Ser fiel a si próprio, viver a sua verdade, ser autêntico e escolher a sua própria identidade foram elevados a virtudes culturais. Artigos com títulos como "Escolhi o meu trabalho em vez dos meus filhos e pus a minha carreira à frente da minha família" são publicados como se estivessem a celebrar uma virtude em vez de um defeito. E os filhos e os cônjuges são vistos sobretudo como meios para a nossa realização pessoal, a ignorar ou a desvalorizar se necessário, se não estiverem a contribuir para a forma como achamos que a nossa vida deve ser. No entanto, apesar de toda a nossa concentração na autossatisfação, autopromoção, autoaperfeiçoamento, autocuidado e autorrealização, estamos em pior forma do que nunca. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma nação em que a autodeterminação é praticamente um ponto de orgulho. Os inquéritos mostram que a depressão tem aumentado constantemente na última década, atingindo máximos históricos nos últimos anos. De facto, os jovens entre nós podem ser os mais atingidos. No seu poderoso livro de 2024, A Geração Ansiosa, o autor Jonathan Haidt refere que as taxas de suicídio dos rapazes aumentaram 91% desde 2010 e das raparigas 167%. Por que o crescimento vertiginoso desde 2010?
Hyde aponta para a disseminação dos smartphones, a mais recente ferramenta de entretenimento personalizado. Ironicamente, como a nossa sociedade nos tem treinado cada vez mais para nos concentrarmos em nós próprios, nas nossas necessidades, prazeres e felicidade, estamos cada vez mais frustrados, ansiosos e deprimidos, mas há um caminho melhor. Os seguidores de Jesus Cristo, que levam a sério a vida de acordo com os seus ensinamentos, vivem segundo uma regra diferente. Não pertencemos a nós. Em vez disso, pertencemos a Ele, ao seu Pai e ao próprio Cristo, e a sua vida deve ser dedicada aos desejos e planos deles, não aos seus, desejos e projetos deles e não aos teus. Este princípio é expresso de muitas maneiras, em muitos sítios nas páginas das Escrituras. Vejamos alguns. Por exemplo, veja Marcos 8, versículos 34 e 35. Depois de chamar a si a multidão e os seus discípulos, disse-lhes: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a sua vida por causa de mim e dos evangelhos, salvá-la-á. Note-se que isto é exatamente o oposto da dinâmica de que temos estado a falar. Não se trata apenas de morrer por ele, mas também de viver por ele. Fazer com que as suas próprias prioridades, desejos e objetivos sejam secundários em relação à vontade e aos planos dele. Veja também em 1 Coríntios. Paulo está a escrever aos cristãos de Corinto sobre a obediência às leis de Deus no que diz respeito à sexualidade e ao casamento. No capítulo 6, ele defende o mesmo ponto de vista de Cristo. Eis a passagem na versão padrão revisada. Não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que está em vós e que tendes da parte de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por um preço, por isso glorificai a Deus no vosso corpo. É claro que, na nossa cultura atual, a maioria acha que Deus não deve meter o nariz nas suas vidas sexuais. E o fruto podre e doloroso dessa atitude em relação ao sexo está à nossa volta. Vidas partidas, corações partidos e doenças desenfreadas. Mas quando compreendemos que não pertencemos a nós, mas sim a Ele, tudo isso muda. Paulo também escreveu sobre o mesmo princípio aos cristãos de Roma. Vejam em Romanos capítulo 14, versículos 7 e 8. Porque nenhum de nós vive para si mesmo e ninguém morre para si mesmo. Porque se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Portanto, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. É simplesmente um elemento central de um modo de vida que segue Cristo. Tu não pertences a ti. Pertencemos a Ele. E Jesus não se limitou a ensinar esse modo de vida, ele viveu-o. Nos relatos do Evangelho, vemo-lo repetidamente a entregar-se aos outros. E mesmo na noite anterior à sua terrível e torturante crucificação, enquanto esperava que houvesse outro caminho, o que é que ele rezou? Vemos isso em Lucas, capítulo 22 e versículo 42. Pai, se é da tua vontade, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Até o Filho de Deus reconheceu que não pertencia a si próprio. Este pensamento vai contra a atitude que nos rodeia no nosso mundo atual, porque, em vez de nos concentrarmos nas nossas preocupações, pertencer a Deus significa que a nossa maior vocação é concentrarmos-nos nas necessidades dos outros e não nas nossas. O apóstolo Paulo ensina-o claramente na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2. Nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas por humildade, estimando cada um os outros mais do que a si mesmo. Cada um de vós cuide não só dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Mesmo nos mandamentos fundamentais da vida cristã, os 10 mandamentos, vemos esta ideia. Jesus resumiu uma vez os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos. Lemos o seu resumo em Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Reparem que ele não viu necessidade de nos mandar amar a nós próprios. Isso é-nos natural. Em vez disso, ele disse que a lei de Deus nos concentra em amar a Deus em primeiro lugar e amar o próximo tanto quanto já nos amamos a nós próprios.
Sim, precisamos de cuidar da nossa própria saúde e segurança para podermos servir os outros. Mais uma vez, o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo, feito à imagem de Deus. É preciso respeitá-lo e cuidar dele. No entanto, o objetivo e o significado das nossas vidas não se cumprem no cuidado de nós próprios, mas no cuidado dos outros. Este entendimento transforma praticamente todas as relações que temos com os outros, e até conosco próprios. Consideremos o casamento. No mundo de hoje, é muito frequente avaliar o cônjuge com base no facto de ele continuar ou não a preencher-nos ou a satisfazer-nos. Mas quando não nos pertencemos a nós, a perspectiva muda. Em vez de ver o seu cônjuge como uma ferramenta ou um obstáculo para a sua própria realização pessoal, cada um começa a concentrar-se na realização do outro. E ao fazê-lo, começam a experimentar mais daquilo que o casamento foi criado para ser: mais rico, mais pleno e mais significativo. E quando os filhos surgem, o pai e a mãe não os veem como uma fonte de realização própria ou como algo que completa a sua própria vida. Pelo contrário, os pais veem-se como responsáveis por nutrir e servir os seus filhos. Os filhos não são algo que deve ser posto em segundo plano em relação às nossas ambições profissionais. Em vez disso, tornam-se parte da razão pela qual ganhamos a vida em primeiro lugar. Mas a família é apenas uma das áreas a ser transformada. As nossas vidas como empregados ou empregadores, professores ou estudantes, clientes ou proprietários de lojas, todas elas ganham um novo significado quando nos vemos como propriedade de Deus e como instrumentos nas suas mãos para servir os outros. As nossas amizades são transformadas quando vemos os nossos amigos não como aqueles que nos fazem felizes, mas como aqueles que temos a oportunidade de servir e de cuidar. E mais do que relacionamentos são transformados. Abraçar o facto de pertencermos ao nosso Criador e não a nós próprios muda a forma como vemos tudo à nossa volta, todas as experiências, cada alegria e cada provação. E ancora profundamente as nossas vidas na razão profunda da nossa própria existência, o objetivo que Deus nos criou para cumprir. Este foco de amor para o exterior é claramente importante para Deus. Mas por quê? Afinal de contas, o mundo animal é bastante egocêntrico. A maioria dos animais concentra-se principalmente em comer, reproduzir-se e proteger-se. Por que é que o homem há de ser diferente? Porque o homem não é um animal. Fomos criados para um objetivo muito mais elevado do que qualquer animal alguma vez conhecerá. Cada ser humano foi criado com o potencial de um dia se juntar a Deus, o Pai, e a Jesus Cristo, o seu Filho, na sua família divina, como filhos de Deus. Não se trata apenas de uma linguagem simbólica ou de uma metáfora. Deus está literalmente a expandir a sua família através da humanidade. E o objetivo da vida é juntarmos-nos um dia a essa família. Esta verdade é posta de lado por quase todas as chamadas denominações cristãs, mas é a verdade da vossa Bíblia. 1 João 3 diz que aqueles que são dele, ou seja, aqueles que reconhecem nesta vida que não pertencem a si mesmos, mas pertencem a ele, não apenas o encontrarão nos ares, mas o verão como ele é e serão como ele. Romanos 8, versículo 17 diz que, como filhos de Deus, somos co-herdeiros com Cristo, destinados a ser glorificados juntamente com Ele. Não estamos destinados a ser animais de estimação de Deus ou suas criaturas curiosas por toda a eternidade. Filho de Deus significa filho de Deus. Filho ou filha significa filho ou filha. E quando Paulo escreve em Efésios 3, versículo 15, sobre toda a família no céu e na terra, família significa família. Que Deus Todo-Poderoso liberte cada um de nós das palavras filosóficas e teológicas criadas pelo homem que a maioria dos ministros usa para falar de Deus e abrir os nossos ouvidos para aceitar as palavras que Ele próprio inspirou para serem escritas. O objetivo desta vida é crescermos para sermos como o nosso Salvador por dentro, para que quando Ele voltar, possamos ser para sempre como Ele por fora também, como filhos de Deus plenamente formados, prontos para herdar a eternidade na glória. É por isso que a Bíblia contém várias admoestações de Deus para nos tornarmos semelhantes a Ele. Vemos um exemplo em Levítico 11, no versículo 45. Depois de ordenar a Israel quais os animais que serviam de alimento e quais os que não serviam. Ele diz: porque eu sou o Senhor que vos faço subir da terra do Egito para ser o vosso Deus. Por isso sereis santos, porque eu sou santo. Jesus continua este tema nos seus próprios ensinamentos. Avancem para o Novo Testamento e vejam em Mateus, capítulo 5, o versículo 48.
Portanto, sereis perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. O mesmo ensinamento. O contexto mais alargado em Mateus faz com que a ideia de hoje se torne realmente clara. Comecemos pelo versículo 43 desta bela e desafiante passagem. Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai por aqueles que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se amardes aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Não fazem os cobradores de impostos o mesmo? E se saudardes apenas os vossos irmãos, que fazeis vós mais do que os outros? Nem mesmo os cobradores de impostos o fazem, portanto sereis perfeitos como o vosso Pai que está nos céus é perfeito. Nada nesta descrição se parece com a atitude "tu pertences a ti" do nosso mundo, mas reflete o próprio caráter de Deus. Caráter que Cristo procura construir em nós. Em 1 João 4:8 é-nos dito que Deus é amor, que se preocupa com os outros mais do que consigo próprio. O seu desejo é que tenhamos essa mesma natureza em nós, a sua natureza em nós. Que aceitemos a verdade de que não pertencemos a nós próprios, pertencemos a Ele, e Ele está a cumprir um grande propósito em nós. Claro que tudo isto pode parecer um pouco exagerado, amar até os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam, aqueles que nos maltratam e nos perseguem. É certo que vai contra o espírito da nossa época, em que a ofensa se tornou um passatempo nacional. De facto, vai mesmo contra a natureza humana. É humano pensar que nos pertencemos a nós. Abraçar desinteressadamente a propriedade de Deus sobre a nossa vida é algo completamente diferente. Sabe, Jesus disse algo realmente notável em Mateus capítulo 11. Vejam comigo a partir do versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sabe, às vezes acho esta afirmação estranha porque, historicamente, os cristãos têm sido perseguidos, até torturados e executados pela sua fé. Até o próprio Jesus disse que segui-lo era a porta estreita e o caminho difícil. No entanto, quando compreendemos o nosso objetivo na vida, o jugo é mais fácil e o fardo é mais leve, porque os desafios e as provações deixam de ter sentido não sofrendo só por sofrer, mas sofrer sabendo que Deus está a permitir essa experiência, ajudando-o a ultrapassá-la e usando-a para ajudar a formar o seu próprio caráter e amor em si. É por isso que Tiago é capaz de escrever no primeiro capítulo da sua carta: Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias provações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Mas deixai que a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar nada. Aceitar o facto de que não vos pertenceis a vós não garante que não passareis por momentos difíceis, mas o espírito egocêntrico desta época também não. E em contrapartida, aceitar que Deus é dono de si e da sua vida, bem como o objetivo que Ele está a desenvolver em si, dá a esses tempos difíceis um significado real e transcendente, um significado que a abordagem egocêntrica e oca nunca poderia ter. E ao contrário da abordagem egocêntrica, quando compreendemos que não pertencemos a nós, não passamos pela vida sozinhos. As filosofias da nossa sociedade egocêntrica gostam de dizer: tu és tudo o que precisas e és suficiente. Mas nós não somos suficientes e não temos de o ser. Para aqueles que estão dispostos a entregar a propriedade das suas vidas a Deus e ao seu Filho, eles, por sua vez, dão-se a si próprios para viverem dentro de nós e começarem a transformar-nos, ajudando-nos a cumprir o propósito que tem para nós. Paulo escreve sobre isso em Gálatas 2, no versículo 20, aqui na versão King James. Lemos: Estou crucificado com Cristo, contudo eu vivo. Mas não eu, e sim Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Não, tu não te pertences a ti. Cristo espera que você se entregue a Ele, mas Ele já se entregou por você. Ele não te pede para abraçares um cuidado altruísta pelos outros que Ele próprio não abraça.
E, como Paulo diz aqui, para aqueles que estão dispostos a renunciar à sua vontade própria, ele vive a sua vida neles, tornando possível a transformação, o cumprimento do seu objetivo que nunca poderiam alcançar por si próprios. Obrigado por assistir. Se achou este vídeo útil, veja mais do nosso conteúdo ou clique em subscrever para se manter atualizado sobre o que publicamos. E se quiser o guia de estudo gratuito relacionado com este tópico, basta clicar no link na descrição. Até a próxima!